Estudar a geologia da ilha oceânica brasileira, mais distante do continente, tem sua beleza, mas também tem desafios. Desde 2015, quando este projeto tomou forma, foram muitos quilômetros percorridos, papéis assinados e dedicação do grupo de pesquisadores que assumiu o desafio de investigar e tentar explicar através das rochas um pouco mais sobre este pedacinho de terra cercado de água por todos os lados. Durante as primeiras expedições, tivemos a ideia de contar nossa rotina de trabalho com filmagens amadoras. Oi! Bom dia. Olá de novo, terceiro vídeo do dia. Opa! O pão de açúcar aqui da ilha. Através de conversas em congressos, reuniões e em mesas de bar, essa ideia inicial tomou forma, conteúdo e hoje é um documentário. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a Ilha da Trindade, e este foi um dos motivos que nos trouxe até aqui. Muitos trabalhos de pesquisa em diferentes áreas científicas já foram realizados lá, em geral voltados à comunidade acadêmica. Para nossos pais e amigos, pode parecer difícil entender qual o objetivo de ficar tanto tempo tão longe de casa. Queremos então mostrar para o público em geral a Ilha da Trindade por um ponto de vista que seja compreensível a todos. Meu nome é Natália. Eu sou o Fernando. Somos geólogos formados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e convidamos você para embarcar conosco nessa viagem. Essa jornada começa no Rio de Janeiro, onde embarcamos em navios da Marinha do Brasil para percorrer as águas do Oceano Atlântico, por cerca de 1.300 quilômetros ao longo de 3 dias. É impossível não destacar o papel que a Marinha Brasileira desempenha a tudo que se refere à ilha, como, por exemplo, transporte, manutenção da ilha, suporte às pesquisas científicas, como pode ser melhor explicado pelo comandante Márcio Braga. Nossas tarefas aqui, basicamente, são a patrulha naval nas águas jurisdicionais brasileiras, em torno das bacias petrolíferas do pré-sal, a busca SAR, busca-resgate, dentro das águas jurisdicionais brasileiras também, e os apoios logísticos que comumente a gente faz à Ilha da Trindade, abastecendo a ilha de gêneros, de combustíveis, levando o pessoal para a troca das guarnições e os pesquisadores também. Após 3 dias de mar, chegamos ao nosso destino. Feito através de botes, o desembarque de mantimentos pessoal é realizado, por vezes, em águas não muito calmas e em praias repletas de rochedos. A cada 2 meses, os trabalhos de desembarque mobilizam toda a pequena população presente na ilha. Entre militares e pesquisadores, a ilha é habitada por em média 40 pessoas, sendo a maior parte composta por homens. Nos últimos anos, a participação de mulheres militares nas expedições vem aumentando, mas somente em 2018 uma mulher chegou ao comando do posto oceanográfico da Ilha da Trindade, o POIT, quebrando um grande paradigma. A comandante Rosângela Farias nos conta um pouco sobre o trabalho da Marinha no posto oceanográfico. O POIT, ele existe, o posto oceanográfico, por vários motivos, né? São vários objetivos aqui. Então, o principal é a ocupação dessa parte do território nacional, porque para que nós asseguremos a soberania do Brasil aqui nessa ilha, nós temos que estar ocupando o tempo todo. Então, o tempo todo tem que ter um grupo de pessoas, de cidadãos brasileiros aqui na ilha. Então, nós, como militares, a gente assegura essa ocupação. Um outro aspecto bastante importante é o apoio à pesquisa científica que a gente faz aqui. Então, nós recebemos sempre pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento, tanto geógrafos, geólogos, biólogos, e a gente os apoia do jeito que a gente puder e tiver condições. Então, nós temos para isso uma estação científica que é ocupada por esses pesquisadores. Essa estação científica permite que eles estejam, além de alojados, que eles façam o trabalho deles também, porque tem laboratórios aqui para que eles desenvolvam o trabalho deles, né? E eles fazem pesquisa de campo com o nosso apoio, tanto na parte terrestre quanto na parte marítima. A gente os apoia também com botes e tudo mais, mergulhadores, enfim.
se tratar de um ambiente completamente isolado, a ilha serve como um laboratório a céu aberto para pesquisadores das mais diversas áreas. O programa de pesquisas na ilha, o ProTrindade, viabiliza estudos de fauna, flora, correntes oceânicas, atmosféricas, entre outros. Então, para começar a contar a nossa história, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, cerca de 4 milhões de anos, quando a ilha começou a se formar. Parece muito, né? Parece, mas não é. Na geologia, 4 milhões de anos são um piscar de olhos, comparados aos 4,6 bilhões de anos da história da Terra. Então vamos lá! Vem com a gente conhecer melhor a Ilha da Trindade.